louvamos, te adoramos, te agradecemos por estarmos mais uma vez, meu Deus, na tua casa. Ó Senhor, sobre a tua presença, sobre a tua guarda, sobre o teu poder, e que grandes coisas o Senhor venha ter liberdade de continuar operando aqui no nosso meio. Obrigado, meu Deus, pelas suas manifestações até então. E eu te peço, Senhor, continua operando, derramando, meu Pai, a tua, Senhor, libertação, a tua cura, a tua transformação, meu Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Apocalipse 2, versículo 1. Glória a Deus. Cumprimento cada um com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Apocalipse 2, versículo 1. Graças a Deus. Amém? Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Pai, a tua palavra está aberta, e que a tua unção e revelação, meu Deus, venha sobre a minha vida, a minha mente, e que eu venha, Senhor, ter o raciocínio somente daquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus, e que venha sair da minha boca somente também o teu querer, hoje e sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar. Pensa numa palavra que choca. Às vezes a gente recebe alguma notícia e a gente fica chocado. A gente fica até tremendo por dentro. Já aconteceu isso com vocês? Vem aquela notícia às vezes ruim, você fica até, coraçãozinho até pula para fora, fica chocado. Eu comecei a escrever essa palavra quinta-feira e até então eu estou chocado, estou constrangido. Eu já tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Mas ao longo da minha vida cristã, você pegar os 63 anos e ficar abalado, suas estruturas, e todo instante estar ali falando com Deus: meu Pai, eu preciso te servir do jeito que você quer, do jeito que o Senhor quer, de verdade. Servir significa o quê? Obedecer. Fazer tudo do jeito que Deus quer, exatamente do jeito que Deus quer, viver do jeito que Deus quer para servir a Ele. É o quê? É abandonar o seu eu, a sua vontade, o seu raciocínio, os seus projetos, e colocar tudo de verdade na mão de Deus. Isso é possível? Claro que é. Desde que eu venha colocar Jesus no centro da minha vida. E se a gente bobear um pouquinho, os altos e baixos dos nossos dias faz a gente oscilar muito, e fases da nossa vida a gente pensa que está tudo bem, mas não está. Você pega essa igreja aqui de Éfeso, ela fala exatamente isso, o retrato do ser humano. São 7 igrejas, mas também são 7 tipos de pessoas, que encaixaram ali, cada um que encaixa em uma igreja. Aí às vezes as pessoas falam assim: não, eu não sou dessa igreja, não, sou da igreja de Filadélfia. Amém, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa estudar as outras igrejas também. E aqui você pega uma igreja que tinha obra, tinha trabalho, o povo ali trabalhava para a obra de Deus, tinha paciência e colocava à prova os falsos profetas. E significa o quê? Que eles tinham discernimento de espírito. Olha bem para você ver. Eles conseguiam ver o que era falso e o que era verdadeiro. E você olha para a igreja dessa, tudo certinho. É igual eu olho para vocês aqui, está tudo certinho, tudo bonitinho, estão dentro da casa de Deus,
põe um vestido bonito, um sapato alto, aí vem o irmão lá, né, com a roupinha toda alinhadinha, a blusinha toda passadinha, né, aparentemente tudo bonitinho. Eu, por exemplo, tenho o título de pastor, estou pregando, aparentemente eu sou de Deus. Não é? Aparentemente nós podemos ser muitas coisas. Mas o que é que está acontecendo dentro de mim? É exatamente isso que Deus estava mostrando para aquele povo ali. Não é? Olha o 2:3, diz assim: e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Gente, esse é o obreiro perfeito, velho. Todo pastor quer. Não é? Ele fez tudo, sofreu, paciência, trabalhou no nome de Jesus e não cansou. A gente enquadra nisso tudo aqui, né? Nem que seja aparentemente. Vamos continuar lendo? Olha o versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos bater um papo aqui bem tete a tete, na honestidade. Uma igreja dessa, você não consegue notar falha nenhuma, né? Até então, uma igreja que tem tantos atributos, aí de repente Deus mostra uma coisa que ninguém vê. Ninguém vê. Está faltando o quê? Primeiro amor, saiu do primeiro amor, ninguém vê não, irmão. Ninguém sabe. Eu olho para vocês aqui, está tudo muito bom. Mas Deus está falando algo muito profundo, coisa que ninguém vê. Está mostrando o que é o ser humano por dentro, e Deus vê. Como que Deus viu isso? Aos pouquinhos a pessoa muda o seu comportamento. Eu vi? Não vi. Seu marido viu? Não viu. Sua esposa viu? Não viu. Mas Deus já viu. Está me entendendo isso? Deus já viu. Antes de todo mundo ver e saber, Deus já sabe. Como é que eu estou motivado? Como é que eu estou orando? Se eu estou do jeitinho que eu era lá no início? Se eu tenho motivação de querer ganhar alma, de pregar o evangelho sem holofote? Ei, Deus vê passo a passo. A máquina lá em casa estragou, aí o Lucas pôs lá no passo a passo, aí mostra detalhe por detalhe, passo, até consertar o negocinho. E Deus então está mostrando para nós que Ele faz o passo a passo, dia a dia, sobre o nosso comportamento. Ninguém, irmão, esfria de uma hora para outra. É por isso que a palavra de Deus, ela é o tempo inteiro o quê? Impulsiva. Ela é motivante. Porque Deus sabe que um pouquinho que abaixou a guarda, você já começa a andar na carne. Seu olhinho já começa a brilhar para outras coisas. Mas ninguém viu. Ninguém viu, mas o ser seu, lá dentro, as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu comportamento, que ninguém teve capacidade de notar, Deus já notou. É por isso que Ele falou lá no primeiro amor: tem, porém, contra ti que saístes do primeiro amor.
Às vezes a gente já fez tanta coisa, né? E começa a colocar do lado ali, eu já fiz isso, já ganhei isso, já devo ter ganhado umas 3 mil almas, já devo ter pregado não sei quantas mensagens, né? Já fiz a minha parte. Eu não bati ainda. Até o último dia. Se Deus está me sustentando aqui, é porque está faltando alguma coisa, ou quer para me completar a obra, ou porque eu não me consertei ainda. E Deus está dando chance, né? Às vezes aí a gente vai no hospital e vê lá aqueles velhinhos que não morrem nem por decreto. Mas essa Deus agrada dela, está deixando ela aqui um monte de tempo. Pode ser o contrário. Deus está lutando com esse bichinho, coração duro, e não abre o coração nem por decreto. E Deus vai segurando. São verdades que a gente precisa o quê? Analisar com inteligência, né? Aqui Deus não está colocando uma fila um atrás do outro, é uma fila um do lado do outro, tratando tete a tete com todos nós aqui, irmão. Se essa palavra está fervendo em mim desde quinta-feira, é porque Deus quer trabalhar com a minha vida e também quer alcançar muitas outras pessoas. Glória a Deus. Se essa pessoa, né, o ser dela, não for a mesma pessoa desde o início, ela saiu do primeiro amor. Eu fico olhando para a minha vida, não quero nem saber, sabe? Estou preocupado com a minha salvação, sinceramente. Eu estou aqui para poder ministrar salvação, para poder profetizar salvação, mas eu não quero ficar fora, não. E se eu não apertar o pé, o trem está feio do meu lado também. Se eu não apertar o pé, começar a analisar. Eu acordo de madrugada do jeito que eu acordava antes, não é? Eu tenho uma frequência, o nome de Jesus, ele tem aquele mesmo valor para mim que tinha antes, né? O pecado batia na porta e eu resisti, mas assim, não, por amor ao meu Senhor Jesus, eu não vou pecar. Eu estou vivendo assim, desse jeito hoje. Ou estou me entregando às luxúrias da carne, aos prazeres da carne, ao meu eu, ao meu entendimento e à extrema burrice de falar: o que tem? O que tem? Isso não tem problema. Não é? Então qual o jeito que eu estou vivendo hoje? É isso que Deus nos trouxe aqui, para fazermos uma rica reflexão da nossa vida. Aleluia. Nossa, meu coração está até batendo forte. Eita glória. No dia a dia, né, dos trabalhos, eu continuo às vezes fazendo as mesmas coisas. Continuo indo aos cultos no domingo, eu continuo respeitador do meu trabalho, eu continuo louvando a Deus, não é? Adorando a Deus, extravasando na hora do louvor, eu continuo vindo aos cultos. Aí eu venho e faço a pergunta: na mesma intensidade que eu fazia antes, ou hoje é só uma tradição, é só um costume? Será que eu venho ao culto no domingo por tradição ou por um costume? Então eu vou raciocinando a minha vida, porque a salvação ela é individual, cada um tem que cuidar da sua. Inclusive eu, além de eu ter o privilégio de levar o evangelho para mais pessoas, mas eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu aparentemente tenho a postura de um homem certinho, né? Firme, positivo, cobra, tal e tal e tal. E o meu ser? É aí que está
viver na aparência, no costume, nos hábitos, porque há muitos anos eu prego o Evangelho. Eu posso estar vivendo sobre um hábito, sobre um costume, por quê? Porque eu sei que isso é certinho. Aparentemente eu vou mostrar para todo mundo isso é certinho. Mas Deus está falando de algo muito mais profundo, que é o meu primeiro amor. Aí o caldo engrossa. Tá? Aí você começa a lembrar, porque o Espírito de Deus, pela sua misericórdia, faz isso conosco. Você não está daquele jeito, não está parecendo ser não. Tá? Esse negócio de tradição, de costume, não leva ninguém para o céu. Vigia. A palavra que eu estou lançando ao seu coração, independente que você esteja já na igreja, cheio de costumes, aparentemente tudo certinho, bonzinho, mas se não arrepender, fica fora. Fica fora. É a Bíblia. Éfeso, eles faziam as mesmas obras, mas a motivação dentro deles já não eram a mesma. Eles abandonaram o primeiro amor, né? Eles já não tinham mais aquela, o nome Jesus não tinha mais aquele significado de tremer e temer diante das coisas santas, sabe? É aquele crente que fica morno. O crente morno é o pior estágio. Ele é morno, ele acha que tudo pode. Ele se sente no direito de fazer coisas que não tem o direito de fazer, se é que quer a sua salvação. Está me entendendo ou não? Sim. A gravidade do negócio. Você acha que o diabo vai aparecer de chifre, de rabo grande, de fedor, de não sei o quê? Ele vem no sutil. Ele vem te mostrando que pode sim um pouquinho aqui, gente. O que é isso? Senão eu orei demais lá de manhã cedo, agora de tarde deixa eu lambuzar na minha cara. Tradição, costume, abandonou o primeiro amor. O valor do nome de Jesus já não é mais o mesmo dentro das pessoas que vivem desse jeito. Ela não tem mais o prazer de passar um dia inteirinho só enfronhado nas coisas de Deus. Ela sempre tem que pôr ali um tira-gosto do capeta para relaxar um pouquinho. Eu vou te falar uma coisa, escuto cada asneira que as pessoas falam assim: eu não sou feliz porque eu não tenho casa própria, porque eu não tenho carro. Aí você pega outros que falam assim: eu sou feliz porque eu tenho casa própria e tenho carro. Aonde que está a nossa felicidade, irmão? Não são em coisas, é em Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Se eu tenho Jesus, eu tenho a felicidade. Apocalipse 2,5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Remover o castiçal. Que castiçal é esse? O castiçal era um utensílio das coisas de Deus, das coisas sagradas do templo, que iluminava, representa o Espírito Santo. Se eu não me arrepender, vai ser tirado o quê? O Espírito Santo de mim. Se eu perder a presença do Espírito Santo, eu vou estar totalmente movido pelas coisas mundanas. Eu vou estar tendo uma vida comparada às pessoas do mundo. Isso é o maior risco, ou uma
que está movendo dentro de mim? Porque é ali que Deus vê. O que você está vendo de mim, todo mundo vê. Mas Deus está mandando falar para mim e para você nessa palavra que Ele está acompanhando a gente de dentro do meu ser. Bobeou um pouquinho, você está vivendo sob hábito. Você vem no culto domingo, senão o pastor te liga. Você vem no culto domingo porque tem que vir, todo domingo tem que ir no culto presencial. Né? Se você está vivendo por hábito. Eu sou crente, então domingo tem que ir para o culto. Peraí, se eu fizer isso, eu vou estar mostrando para as pessoas que está tudo bem, né? Eu estou congregando. Não é assim que a palavra ordena? Eu estou congregando. Mas Deus, o Senhor Jesus, não é raso assim não. Ele marca essas reuniões para as pessoas serem libertas, curadas, salvas, transformadas, cheias do Espírito Santo. Então, se eu entro numa reunião espiritual dessa e não invoco com toda a minha força a presença de Deus, vai ser mais um domingo na igreja. Mas eu não fui marcado. Eu não fui marcado pelo fogo transformador que desfaz em mim toda vontade pecaminosa. Essa vontade pecaminosa, ela nos afasta do Espírito Santo. É impressionante como a palavra de Deus ela é real. Eu olho para todo mundo, estou aqui pregando, estou raciocinando, né, muitas coisas. Falo, depois falo que o homem não raciocina várias coisas, só a mulher que raciocina um monte. Entra na cabeça do pregador para você ver. Eu fico olhando, eu pregando, falando e olhando aqui o rostinho, que aparentemente está tudo bonitinho. Hein, Carlos? Camisinha bonitinha, vai para o Havaí? Não. Agora. Isso aí. Mas aparentemente está tudo bonitinho. Aí você pede Jesus para entrar dentro do seu coração hoje. E vai começar a te mostrar coisas que você não via. Por que você não via? Porque Jesus não dá. Mas quando nós invocamos, Senhor Espírito Santo, mostra para mim que o negócio, meu Pai, eu preciso ser salvo. Eu não posso ficar de bobo aqui. Eu estou ouvindo, ainda que seja por hábito, por costume na igreja, mas isso precisa mudar. Eu preciso voltar a vir para a casa de Deus para cultuar o Senhor e querendo, meu Deus, algo novo. Algo novo, a mesmice tem que sair da minha vida, da minha rotina espiritual. Hábito, costume, ser intitulado, isso não me garante no céu. Amar o Senhor Jesus é algo fantástico. Realmente muda a nossa vida. Glória a Deus. Mas é algo profundo. Eu posso falar que eu amo, mas Jesus sabe dentro de mim se eu amo de verdade. Se eu não amo Jesus de verdade, eu não entendo os mistérios da palavra. Quando Jesus disse assim, olha, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Meu irmão, quando Jesus disse isso, isso significa o quê? Que a gente tinha que passar o tempo todo só querendo ganhar a alma. A gente escuta falando assim, Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Peraí, por que eu quero servir outras coisas? Se eu entendo isso, se eu enfronhei e deixei Jesus entrar na minha vida, eu vou entender isso. Isso vai me fortalecer de uma maneira tão excepcional, impressionante, que eu vou grudar em Jesus. Agora, saber que Ele tem todo o poder no céu e na terra, que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, nele está em todos os milagres que nós necessitamos, e ignorá-lo,
igreja, humanamente falando, ela tinha tudo para o homem, mas para Deus não tinha nada. Perdeu o primeiro amor. Eu já preguei essa palavra várias vezes, mas desse jeito eu vou te falar, tá? O trem está sapecando para tudo quanto é lado. Sabe por quê, irmão? João 14, 21 fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Glória a Deus. E se me ama, eu manifestarei nele. Eu amarei e manifestarei nele o quê? O poder do Espírito Santo. Como eu vou ter o Espírito Santo sem amar a Deus? Com o pé no mundo, outro pé na igreja? Como? Deus sabe todas as coisas, eu olho para vocês, está tudo certinho. Qual está o problema então? Uns participam de um culto e de tarde vai fazer besteira. Tem crente até que bebe bebida alcoólica, de tarde vai beber. Outros usam o telefone aqui para poder ver a Bíblia e de tarde vai ver pornografia. Outros usam aqui, oram, buscam a presença de Deus e de tarde vai brigar com a família. Não estou falando que ninguém aqui nunca brigou, não, que eu já fiz besteira também, tá? Eu gosto de falar muito de mim porque não dá mais para ninguém. Mas tem que arrepender, tem que mudar. E você não tem que ter vergonha, não, sabe por quê? Eu fiz isso, não vou fazer mais. Tem que ter vergonha. Eu fiz, mas não vou fazer mais. Vou mudar. Isso é ser homem e mulher de Deus. Sair daqui, entrar no carro e falar assim: me perdoa, eu vou mudar. É assim. Agora não pense que a arrogância, a prepotência, o mau caráter, que eu não consigo ver, Deus vê. Não pensa que vai dar certo. Não dá certo. Tem que arrepender. Isso é para todos nós. Tem que arrepender. E essa igreja aqui, ela já não importava mais. Ela não importava mais. Ela fazia tudo certinho. Como que Deus é bom, né? Não deixa ninguém ir para o inferno sem saber que está indo. Se você quer ir para o inferno, não tem como ninguém segurar. Mas se você quiser ir para o céu, Deus está dando caminho para nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dando caminho para nós. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Glória a Deus. Aí você quer usar a força para poder praticar sexo ilícito? Você quer usar a sua força só para trabalhar, para ganhar dinheiro? Primeiro é Deus. Eu preciso ir com tudo para a presença do Papai. Eu preciso ir com tudo para a presença do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Eu preciso dar o meu tudo, em abrir o meu coração, em tirar todas as misérias, os pensamentos ilícitos, todas as porcarias das trevas. Para que venha sobre mim o Espírito Santo. Como você está hoje? Como você entrou aqui hoje? Você está deixando que Deus não seja mais prioridade na sua vida? Não se engane, porque essa palavra aqui não vai deixar ninguém se enganar. Deus tem sido a prioridade na sua vida. Está escrito em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te
pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Mas peraí, paraíso? Adão já saiu de lá? Ué, paraíso? Comer da árvore da vida. Vamos lá então estudar isso. É uma luta, ao que vencer. Eu preciso travar essa luta onde? Dentro de mim. Dentro de mim. Lutar contra quem? As obras da carne. Dentro de mim. Eu preciso travar essa batalha. Porque se eu vencer, eu vou comer da árvore da vida. Se eu não lutar essa batalha contra mim mesmo, que sou o meu maior adversário, eu não vou comer da árvore da vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então se eu tenho que vencer, eu tenho que entender, se eu não travar essa batalha, a minha carne vai estar controlando a minha vida. O mundo vai estar controlando a minha vida. E se estiver acontecendo isso, a sua fé, ela vai oscilar. Como é que é isso, pastor? Eu estou na igreja agora, de tarde eu estou no mundo, com a minha mente, com meus pensamentos, com as minhas práticas, com os meus hábitos. Afinal de contas, se eu estou no mundo ou se eu estou vivendo na carne, os meus pensamentos, as minhas práticas, os meus costumes são mundanos. E o que será que um costume mundano hoje faz com o homem? Vem direitinho, bonitinho na igreja, mas de tarde ela se entrega aos deleites, aos prazeres da carne. Ele não lutou, ele não pôs à prova, ele não está guerreando contra a sua carne, e vai ser tirado o castiçal, o Espírito Santo, se eu não me arrepender. Eu preciso me arrepender e entender que Deus está falando mastigadinho para nós, deixando a gente entrar no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas atitudes, nas nossas vaidades, naquilo que nós estamos priorizando. Deus está vasculhando a nossa vida, e o melhor, fazendo a gente enxergar quem somos nós de verdade. Glória a Deus. No Éden, Adão e Eva comeram da árvore da vida, não, do conhecimento do bem e do mal. E agora Jesus está dizendo da árvore da vida. Então, eles estavam lá no paraíso, comeram do bem e do mal da árvore, não é? Eles foram tirados de lá. E Deus agora, através de Jesus, está falando sobre, em Apocalipse, da árvore da vida. E aonde que está essa árvore da vida? Nós encontramos lá em Gênesis 3, versículo 22, que diz assim: então diz o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Olha bem, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, Deus pôs ali querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor,
Para o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então Adão e Eva saíram de lá e Deus colocou, como vamos falar na nossa linguagem aqui, polícia, guardas. Ninguém entra aqui, está protegido. Adão e Eva pecou, saíram, foram expulsos. Ninguém entra aqui. Aí agora Jesus está dizendo, através de João, de uma árvore da vida, lá em Apocalipse, falando que nós vamos entrar lá de novo. Aleluia. Se arrependermos. Se arrependermos. Então, até hoje, essa árvore do bem e do mal, ela existe? Existe sim, irmãos. Como que? Abra sua boca e fala mal. É pro bem e pro mal. Abre seus pensamentos, a caixa preta dos seus pensamentos. Vão ter pensamentos malignos, vão ter pensamentos do bem. Abre o seu celular. Hein? Aqui você está lendo Bíblia. De tarde você pode ver pornografia. E aí? Como é que não dormir com um barulho desse? Eu posso usar qualquer instante, qualquer coisa do bem e do mal. Mas você vai fazer conscientemente. Consciente. Sem despiste. Sem ficar pensando que está ludibriando Deus. Deus está entrando dentro da gente, irmão, com essa palavra. Quem somos de verdade? Nós, dentro de nós. Porque aparentemente essa igreja estava toda certinha, bonitinha, convertida, congregando. E aí perderam o primeiro amor. Ia para a igreja, bonitinho, depois esbanjava na carne. Lá na Lagoa Santa tem a festa lá da padroeira da cidade. Tem um monte de crente indo para lá. E aí? Há pouco Tiago 3,11. Olha o que diz. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videiras figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou conseguir viver na paz. Mesmo que tenha um dia cheio de tribulações. Ninguém vai roubar a minha paz. E hoje o que mais você encontra são pessoas falando que não tem paz. Que estão perturbadas, que estão deprimidas, que estão com ódio, que estão com amargura, que estão com tristeza. Isso é a falta, a ausência da alegria de Deus. Ou seja, a ausência de Deus. Se eu injeto Deus, ainda que eu viva dias difíceis, eu não vou perder aquilo que é mais importante para mim, que é o quê? A minha vida de oração. Isso é o mais importante, irmão. É através da minha vida de oração que Deus vai mudar tudo. Aí quem que a pessoa triste vai ficar triste, o que ela faz? Uns vai para o botequim, outros vai para o baile, outros vai para o churrasco, outros vai para o cinema. Meu irmão, mas volta do mesmo jeito. Outros, podemos falar também de um show evangélico, gospel. E daí? Foi lá e voltou do mesmo jeito. É a palavra que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se eu ando querendo conhecer a verdade, Ele jamais vai permitir que eu perca o meu período de devocional, o meu período de oração, de comunhão com Deus. Ele é o alicerce para viver essa vida num mundo que jaz do maligno.
jaz maligno, pastor. Por isso você tem tantas ofertas aí, irmão, para pecar. Por isso, está vivendo ali o que Adão e Eva conquistou. Você não está vivendo o que Jesus conquistou. Jesus conquistou a nossa vitória na crucificação, na sua ressurreição, no Espírito Santo morando dentro de nós. Mas as pessoas querem viver daquilo que Adão e Eva conquistou, que é o pecado. Deuteronômio 30, versículo 19, nos mostra assim: os céus e a terra tomam hoje por quem? Por testemunha contra vós. Meu irmão, não tem jeito de você fazer alguma coisa que ninguém vai ver. Os céus e a terra, Deus toma como testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que eles haviam de dar. O ser humano, quando ele fica cego, é terrível. Se eu sair da presença de Deus, ainda prejudica até meus filhos. Está escrito aqui, ó. E escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Quem vive no mundo, ele vive sob a amargura, o desespero, a angústia. Isso é falta de vida. Se Deus ele é a minha vida, eu vou viver longe das coisas do mundo. E eu vou querer aproveitar a minha vida em Deus. Hoje muitos falam, não, eu tenho que aproveitar a minha vida. Mas aproveitar, que vida é essa sem Deus? O sinônimo de aproveitar a vida hoje no mundo é bebedeira, é orgia, me ajuda aí, prostituição, adultério, não é? E aí as pessoas falam, não estou curtindo a vida. Que vida é essa, irmão? Está curtindo a morte. Isso é morte, é separação de você com Deus. Todas as vezes que cometemos esses delitos, eu estou escolhendo o mal, eu estou me separando de Deus. Sabe o que significa isso? Perdeu a salvação. Perdeu a salvação. Foi tirado o castiçal. Foi tirado o Espírito Santo. Quantos hoje estão assim, igual Saul, né? Saul, ele estava bem com Deus, de repente Deus tirou o Espírito Santo da vida dele. Isso é real. Está aqui na igreja tudo bonitinho, mas sem o Espírito Santo, irmão. Uma vez um médico estava contando uma história, eu achei bonito, em que ele era veterinário, médico veterinário. Tarde da noite ele foi chamado para uma fazenda longe para poder olhar um cavalo que estava deitado lá no chão. Cavalo caríssimo. E ele, depois de umas 2 horas, chegou lá naquela fazenda e começou a examinar o cavalo, os donos tudo doido, porque é muito dinheiro o cavalo. A hora que ele foi, pôs o reloginho no cavalo, estava morto. Aí ele começou a examinar, mas esse cavalo aqui já tem algum tempo já que ele morreu.
pelo tempo que ele disse. Eles começaram a analisar. O cavalo tinha morrido lá na entrada da fazenda. Mas como é que ele chegou até aqui? Ele deve ter vindo em bala. Só pode ser. E tem muito crente vivendo assim. Pensa que está na igreja, pensa que está tudo bonitinho, mas já morreu há muito tempo. Está morto sem o Espírito Santo há muito tempo. Pastor, como é que nós vamos fazer? Arrepende-te. Glória a Deus. Arrepende-te. Arrepende-te. Para você entrar de novo no primeiro amor. Em João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se eu estiver dando frutos, irmão, tem algo dentro de mim me induzindo a produzir frutos para o reino. Se eu não estiver produzindo frutos, eu posso ter morrido talvez ano passado, ou esse ano, no início do ano, ou mês passado. Eu preciso, diante de uma palavra dessa, me render ao Rei dos Reis, a voltar a ter práticas santas, tirando a imundícia e querendo ter uma vida com Deus. Vida significa alegria. Vida para o mundo significa prazer carnal. O que você escolhe? O prazer carnal que te dá uma vida superficial, ou você quer ter a vida verdadeira que viva dentro de vocês? Feche os olhos. Eita Jesus. A palavra foi lançada dentro de nós, ao nosso coração, para que haja vida e não morte, para que haja transformação e não costume com as coisas erradas. A palavra foi lançada dentro de nós para germinar coisas tremendas, poderosas, santas. Não deixe o inimigo ficar te acusando que você fez isso, fez aquilo. Você está diante do Rei dos Reis, aquele que deu o seu Filho por nós. O diabo não fez nada por nós a não ser destruir. Escute ao Rei dos Reis. Ainda que você estivesse errando ou estiver errando, Ele está te chamando para o lugar santo. Para o lugar santo. Nós não somos dignos, mas pela misericórdia de Deus, nós podemos ter a presença dEle dentro de nós, através do Teu Espírito Santo. E eu quero que você nessa manhã aproveite isso. Aproveite essa oportunidade, porque Jesus é o Senhor das oportunidades. E se você quer Deus, você vai sair daqui simples, humilde. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que arrepender, arrependa-te. Mas fale com Deus. Fale com Deus nesse momento. A rede que o Senhor Jesus lança é para pegar muitos peixes. E Ele quer encher a rede hoje. Ele quer encher a rede hoje. Ele quer povoar o céu. Eu gostaria que você desse lugar agora para orar.
Deus te tratar. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus te preparar. Porque Ele quer te encher com o Espírito da verdade. O Espírito